Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 38, dons carismáticos. Os dons do Espírito Santo, ou os dons carismáticos, é o nosso assunto de hoje. Este assunto é polêmico, mas eu não quero saber se ele é polêmico. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu sou sincero em meu coração, tenho encontrado muitas pessoas sinceras, e a pessoa sincera sempre raciocina da seguinte maneira: eu não sou dono da verdade, eu não conheço tudo. Se há alguma coisa que eu não conheço, então eu quero conhecer. Se há alguma experiência que eu não tenho, eu quero ter. Se o Senhor tem algo a mais para dar, eu quero receber. Porém, eu não quero ser enganado, eu quero que venha de Deus, e quando vier eu quero a confirmação de Deus. Aleluia! Isso acontecerá como tem acontecido e como aconteceu comigo. Eu duvidei, eu descri, eu discuti, argumentei, mas nada disso adiantou. Até que eu pude constatar a realidade insofismável do poder sobrenatural do Espírito Santo e me render a esse poder, me humilhar a pedir esse batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Quando isso aconteceu, eu recebi, porque a Bíblia diz: buscai e achareis. Ora, se você pede o Espírito Santo, Jesus disse, você recebe, porque o vosso Pai está desejoso de que vocês peçam esse poder sobrenatural. O Pai é quem mais está desejoso de que vocês tenham esse poder sobrenatural. O batismo no Espírito Santo é um poder sobrenatural para que se possa testemunhar do Senhor, para que se possa fazer a obra do Senhor. O batismo nas águas é o início de uma caminhada na vida cristã ao lado do Senhor, o início de uma vida nova. O batismo no Espírito Santo é o início de um testemunho, é o início de uma vida de testemunho. É necessário para todos os que querem servir ao Senhor dos Exércitos. Aqueles que querem dar a sua vida e querem fazer algo para o Senhor, esse algo não pode se basear, e preste bem atenção, no seu mérito, na sua inteligência, no seu raciocínio. Você nunca conseguirá fazer algo para Deus que seja eterno, permanente, baseado em seus méritos, em seus argumentos, em seus dons naturais. O que permanece é aquilo que é sobrenatural. E se é sobrenatural, você não tem motivo para se regozijar. Sim, regozijar sim, mas não para se ensoberbecer, porque o mérito não é seu, é do Espírito de Deus que está em você. É para isso que necessitamos do poder sobrenatural. E o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Claro, não podemos ser ignorantes a respeito de nossas armas, talvez as mais poderosas armas que temos para lutar contra Satanás, para enfrentar as hostes das trevas. Esse é o poder que Deus nos coloca à disposição. O poder do batismo no Espírito Santo, poder esse que se manifesta de uma maneira. E aqui eu queria deixar bem claro esse conceito. O batismo no Espírito Santo é a inauguração de uma pessoa na vida de um testemunho sobrenatural. Se você não quiser o batismo no Espírito Santo, por causa disso você não deixará de ser salvo. Só que você não poderá produzir os frutos espirituais como poderia fazer se você tivesse os dons espirituais, fosse batizado no Espírito Santo. Entendeu essa conceituação? É bem clara. Batismo no Espírito Santo é dado para aquele que pede e se manifesta na forma de dons espirituais para a edificação da igreja, para a conversão dos incrédulos e pecadores e para que o vaso não receba honra, para que a honra, a glória e a exaltação sejam do Senhor, não do homem. O homem não poderá jamais receber glória. A glória é do Senhor. E como a glória será do Senhor? Quando você utilizar as ferramentas que são do Senhor. Se você utilizar ferramentas suas,
Por exemplo, sua lógica, sua retórica, sua argumentação, capacidade de raciocínio, sua simpatia, o seu coração. Então você pode se gloriar de ter convertido alguém. Mas, se pelo Espírito Santo de Deus você foi usado com um poder sobrenatural, então você não tem de que se gloriar e a glória será toda para o Senhor. Louvado seja Deus por isso. E o apóstolo Paulo continua: eu vos faço compreender isto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Claro, Deus dá a cada um conforme a necessidade. Veja bem, Deus não dá a cada um segundo o seu mérito, mas segundo a necessidade. Há diversidades de serviços, mas um só e o mesmo é o Espírito. Aí o apóstolo Paulo começa a relatar a manifestação do Espírito Santo. O que é a manifestação do Espírito Santo? É a manifestação sobrenatural, com o poder do Espírito Santo na vida daqueles que creem, naturalmente. Isso tudo é dado visando um fim proveitoso, e não o ensoberbecimento de alguém. E começa a dizer: porque a um é dada pelo Espírito Santo a palavra da sabedoria. Que um é esse? Alguém que pediu. Ora, será que nós podemos pedir qualquer dom? Não, não é bem assim. O apóstolo Paulo, em 14 de 1 Coríntios, diz o seguinte: procurai abundar nos dons espirituais, procurai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? São os dons que você receberá por último. Primeiro você receberá naturalmente os menores dons. Por exemplo, dons de línguas estranhas, outros dons de cura. E os dons mais superiores serão aqueles que você receberá mais tarde. E você estará procurando, buscando esses dons espirituais com um fim proveitoso. Se você quer servir ao Senhor, então Deus lhe dará esses dons espirituais mediante o Espírito Santo. Se você pensa em se engrandecer, em se exaltar, em adquirir um título pela possessão de um dom, então Deus não pode abençoar esse desejo. É uma sede humana, vã, é uma sede carnal. Não é uma sede movida pelo Espírito Santo, é uma sede movida pelo seu coração. Curiosidade não move o Espírito a lhe conceder dons. É necessário que você peça. Ora, se você pedir, Deus lhe dará através do Espírito Santo, mas Ele não lhe dará o dom que você pede. Pode até ser que Ele lhe dê o dom que você pede, mas Ele lhe dará um dom que seja o melhor para você utilizar. Ele, o Espírito Santo, concede a cada um dom como Ele quer, como lhe apraz, visando um fim proveitoso. Por exemplo, para você, talvez, o dom de línguas, a interpretação de línguas seja interessante. Para outro, melhor seria o dom da palavra, da sabedoria. E assim por diante. Deus não dá os mesmos dons a todas as pessoas. Deus não quer que o seu povo ande de uniforme. Mas o que são dons espirituais? Dons espirituais são ferramentas sobrenaturais para se edificar a igreja do Senhor. Somente isto e nada mais do que isto. Dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo coloca à disposição dos servos de Deus, daqueles que pertencem ao reino de Deus, para trabalhar. Não para ficar à toa, mas para trabalhar. Não para se vangloriar, mas para produzir frutos que permaneçam pela eternidade. São instrumentos ou ferramentas que o Espírito Santo coloca à sua disposição, para com elas você fazer a obra de Deus. Entendeu? Vamos passar a uma análise rápida dos dons mencionados pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios. Palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria não é a própria sabedoria. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Está escrito em Tiago. Palavra da sabedoria é uma manifestação sobrenatural. É uma unção da palavra da qual a pessoa não pode se gloriar. Por exemplo, eu tenho esse dom espiritual, mas eu não posso me gloriar, porque não é o meu raciocínio.
não é a minha inteligência, não é o meu conhecimento que fazem produzir frutos eternos. Pelo contrário, pela minha inteligência, o máximo que eu conseguiria seria um elogio. Mas não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando a edificação daqueles que me ouvem, através do dom que o Senhor me deu, pelo Espírito Santo, que é uma ferramenta que eu utilizo, dom da palavra da sabedoria. É uma palavra dada pelo Espírito de Deus para analisar, para interpretar as Escrituras, para interpretar a situação atual e aplicar esses valores, esses princípios bíblicos na vida dos ouvintes para a edificação deles. Isto é a palavra da sabedoria. Sempre sobrenaturalmente. Não é algo que a pessoa tem dentro de si. Após trazer uma linda, maravilhosa, edificante mensagem através do dom da palavra da sabedoria, a pessoa pode falar uma batatada. A pessoa pode não ter nada mais o que dizer, porque ela foi usada pelo Senhor naquela hora. Mas a sabedoria não é uma propriedade que ela recebeu de Deus. A palavra da sabedoria é um dom que vem para a edificação, bem como a palavra do conhecimento ou da ciência. Há pessoas que, trazendo uma pregação, uma mensagem, um estudo bíblico, trazem verdadeiras revelações e mistérios dos céus. Isto é a palavra do conhecimento. Mas isso veio pelo Espírito de Deus para a edificação dos ouvintes e não para a vanglória própria. A pessoa não pode ser um depositário de conhecimento ou ciência dos mistérios de Deus. Essa palavra vem na hora para a edificação e a pessoa não pode se julgar um dono daquela palavra. Aleluia por isso. A fé é o terceiro dom mencionado pelo apóstolo Paulo. Esta fé não é a fé que é necessária para a salvação. Não é a fé que é fruto do Espírito Santo. Esta fé é como se fosse uma dose muito grande de fé para com ela, o cidadão ou a cidadã, a irmã, estimular a igreja, incentivar a igreja, animar a igreja do Senhor a crer, a esperar nos milagres de Deus. Esta fé algumas pessoas a têm. A fé que é dom do Espírito, uma dose muito grande de fé que o Espírito Santo concede a algumas pessoas para com essa fé incentivarem e contagiarem toda a igreja do Senhor. O outro dom é uma série de dons, dons de curar. A cura divina não é a medicina. Medicina é ciência. Medicina tem explicação natural. A cura divina é um dom que opera milagrosamente. A cura por um milagre. E aquelas pessoas que têm o dom de curar, têm discernimento de Deus como utilizar esse dom e utilizam fazendo curas, e a pessoa que é curada sabe que foi curada por um milagre, não por instrumentalidade da medicina. Da mesma forma, as operações de milagres ou de maravilhas são coisas espetaculares. Por exemplo, a chuva parar, o sol parar, uma situação difícil ser resolvida. Isso é um milagre que Deus faz pelo Espírito Santo em atendimento a alguém que tenha o dom de operação de milagres para a edificação da igreja, repetimos, e não para a vanglória própria. O discernimento de espíritos é muito necessário para saber qual é o espírito que está inspirando uma determinada manifestação. Num meio, num ambiente onde não há utilização de dons espirituais, não há necessidade do discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos só é necessário para discernir uma manifestação sobrenatural. O outro dom, que é o dom de profecia, não é a pregação. A profecia traz uma revelação de Deus, revelação sobrenatural de Deus. Da mesma forma, a interpretação de línguas estranhas. E as próprias línguas estranhas são dadas por Deus como sinal. A pessoa fala em mistério com Deus, louvando, glorificando, é um dom necessário. E na interpretação de línguas pode haver uma interpretação para a língua falada, trazendo edificação a todos. Como você vê, todos esses dons são utilizados ou podem ser utilizados para a edificação da igreja.
todos podem ser edificados sobrenaturalmente com a operação desses dons. Isso tudo é para a glória de Deus. Creia você, use os dons que Deus lhe concedeu e dê liberdade ao Espírito de usá-lo. E você será uma pessoa feliz, porque o Espírito estará usando você. Amém.